Bom dia, graça e paz. Louvamos ao Senhor, porque a sua misericórdia graciosamente se renovou para nós nessa manhã. E estamos com o desejo de compartilhar mais uma pequena porção das Escrituras. Tendo em vista a nossa grande dificuldade para compreender coisas espirituais, vamos começar orando. Pai nosso, por amor do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, tira as escamas dos olhos do nosso coração e ajuda-nos a ver. Abre os nossos ouvidos do entendimento e ajuda-nos a compreendermos a tua palavra. Todos nós, nesse assunto, precisamos de um milagre. Por isso, te pedimos, em nome de Jesus. Amados, o Evangelho de João é riquíssimo e nesses dias temos voltado os nossos pensamentos para esse maravilhoso livro. Ele é, segundo a tradição, o último evangelho escrito. O seu autor foi, entre os apóstolos, aquele que partiu mais tarde. Foi o último dos apóstolos a nos deixar. E já na sua velhice, ele foi usado pelo Espírito para nos escrever essa obra tão singular. Ao abordarmos esse maravilhoso livro, vemos que a sua principal ênfase está na divindade do nosso Senhor. Ele inicia esse livro com a seguinte frase: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse princípio, descrito aqui pelo apóstolo, aponta para a própria divindade. Nunca homem algum teve qualquer condição de compreender tamanho mistério. Somente por revelação do Espírito Santo é que palavras com essa grandeza podem ser prescrutadas. O termo grego para a palavra verbo é logos, que também significa a palavra de Deus. É com essa magnitude que João começa a escrever esse livro. Ao estudarmos ele com o coração, essas palavras tão profundas, vamos descobrindo que o nosso Senhor Jesus é o Verbo que entrou em nossa raça. Imagina você que o Criador de todas as coisas, aquele que existe antes de tudo, por amor à sua criação e por desejar de todo o seu coração agradar o seu Pai, então ele deixou o seu lugar de glória, onde nem a maior de todas as mentes humanas pode sequer prescrutar, e veio a seu mundo criado, na forma de criatura. Sim, esse é o assunto do Evangelho de João. Ele deseja nos apresentar Jesus, o Filho unigênito do Pai, em sua gloriosa missão de buscar e salvar o perdido. Para isso, ele irá deixar seu lugar de habitação e vir ao mundo como nós. Então o autor diz: a vida, a luz, o Verbo, sim, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Bendito seja o Senhor. Para que ele pudesse ser visto e reconhecido por nós, desde que o homem foi criado, que Deus tem falado a respeito dele a nós.
Tudo nas Sagradas Escrituras apontam para ele. Até mesmo Adão, o primeiro homem, é uma figura dele. A árvore da vida no meio do jardim também o representa. Quando o primeiro homem cai no pecado e se vê nu diante de Deus e foge da presença do seu Criador, um animal é despido para fazer vestes para o homem. Esse animal também é figura dele. Abel e o seu sacrifício agradável a Deus também apontam para ele. Enoque, a arca, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Judá, Israel, Moisés, Elias, Davi, Salomão, Jonas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, Zorobabel, Esdras, Neemias, Oséias, Boaz, Sansão, enfim. Deus deixou para nós, em seu livro sagrado, todas as pistas sobre a vinda do seu Filho. É por essa razão que, apesar de todos os anúncios e preparações para que esse evento tão magnífico, que foi a encarnação do Filho de Deus, que a gente fica perplexo ao saber que, apesar de tudo que temos, quando ele veio em carne, não pôde ser visto e reconhecido pelo seu povo. Você consegue ao menos imaginar isso? Havia um povo separado por Deus, que todos os dias estudavam sobre ele, que estavam exteriormente falando e aguardando com grande expectativa a sua chegada. E quando ele chegou, eles simplesmente não o viram. Ouvindo falar isso, quase nem dá para acreditar. É com esse pano de fundo que eu quero meditar com você em 2 versos do capítulo 1 do Evangelho segundo o apóstolo João. O primeiro é o versículo 11, onde diz assim a palavra: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Sim, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Você pode acreditar nisso? Todos estão esperando, mas alguma coisa aconteceu com eles. Eles não perceberam. Seus olhos estavam como que fechados para o ver. Estavam tão envolvidos consigo mesmo que sequer puderam perceber. Aconteceu assim. O rejeitaram. Apenas alguns poucos, assim chamados de remanescentes, tiveram a graça de ver quem ele é. Isso precisa falar aos nossos corações. Temos que reconhecer que não somos absolutamente nada melhores do que o povo de Israel. Deus estava lá no meio deles e eles não viram, não o notaram, não perceberam. A grande maioria, mesmo os mestres da palavra, os assim chamados sacerdotes, os mais piedosos, os mais religiosos, os líderes políticos, os sábios daquela geração, nada. Jesus passou batido, eles não viram. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim: se eles soubessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Sim, mas esse era o plano de Deus. Sua missão aqui na terra não era apenas salvar uma nação, mas resgatar a humanidade do cativeiro do pecado, das garras do diabo, do governo da morte. É por essa razão que isso aconteceu debaixo dos olhos de todos e quase ninguém viu. Todavia, o versículo seguinte, o versículo 12 do capítulo 1 do Evangelho de João, continua assim: mas
esse mas aponta para o grande mistério da graça de Deus. Quando você pensa que tudo se perdeu, que Deus falhou, então você encontra um mas. Eu estou plenamente certo que o dia que seus olhos forem abertos para a importância desse mas, você irá parar com tudo e adorar a Deus. Pois apesar de nossa cegueira generalizada, de nossa ignorância, de nossa condição moral, social e religiosa, Deus tem em sua palavra um mas. Ou seja, a última palavra é a que vem dele. Olha o que diz o versículo 12. Mas a todos quanto receberam, a saber, aos que creram para dentro do seu nome, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos, nascidos de Deus. Diante dessa verdade, eis uma pergunta pessoal. Você já viu? Você já teve seus olhos abertos para a salvação de Deus? Se a resposta é sim, aleluia! Você está dentro, faz parte do número de homens e mulheres alcançados pelo Evangelho. Glória a Deus por isso. Ele teve misericórdia. Porque de nós mesmos, isso seria impossível. Mas pode ser que você ainda não o tenha recebido. Pode ser que você ainda esteja como que tateando em busca de algum sentido para a sua existência. Ou até mesmo tentando se salvar pelos mais diversos caminhos oferecidos pelos homens, pelo sistema religioso dessa época, ou pelos recursos que você possui. Se esse é o seu caso, escuta com carinho o que eu vou te dizer. Para os homens, isso é impossível. Mas Deus é poderoso e deseja que você também o veja. Então, para tudo agora, e comece a buscar o Senhor, a falar com o seu Criador. Seja humilde nesse assunto. Peça a Deus que Ele abra os seus olhos. Peça ao Espírito para que Ele te mostre a salvação. Eu estou certo que Ele tem prazer em revelar o seu Filho a todos aqueles que o buscam em verdade. Que Deus te abençoe.